coisa linda, ó. Já vai aparecendo tudo que a madeira tem para oferecer. Olha que legal. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse... Devagar, rapaz. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Anderson Machado com vocês. E hoje vocês vão me acompanhar aqui na oficina do Martelo Imóveis, a construção de uma luminária. Dos últimos vídeos que eu fiz aí, como ganhar mais dinheiro, né, falando sobre possibilidades e ideias de renda extra, eu falei sobre o que eu escolhi para mim ganhar, né, como renda extra, é fazendo artesanatos, luminárias, decorativos e por aí vai. Então, né, pra gente não perder a oportunidade, né, vocês não perderem a oportunidade de acompanhar fazendo alguma coisa e aprender a tirar algo aproveitável disso, eu trouxe vocês para me acompanhar fazendo uma luminária, aí uma ideia nova de luminária. Naquele vídeo falando sobre como ganhar mais dinheiro, ele ia ser totalmente diferente, tá? Eu gravei até em outro lugar, mas eu gravei vários trechos de eu construindo essa luminária que eu ia inserindo conforme eu ia falando o contexto da conversa. Mas o meu arquivo corrompeu, o meu cartão, e eu perdi tudo. Toda a fala, tinha mais de 10 minutos falado, tinha, sei lá, tinha muita imagem, eu construindo toda essa luminária do zero, desde o corte aqui dessa bolacha, ao toco, instalação elétrica, então, enfim, foi uma pena. Essa luminária aqui tá prontinha, tá? Ó, com fio e interruptor no meio do cordão, e ela tá disponível para quem tiver interessado. Então, quem gostou, quiser saber o valor dela, me chama lá no direct. Eu ainda não consegui preparar um número de telefone exclusivo para conversar sobre esse tipo de negócio, mas faça contato por lá que a gente vai batendo um papo e a gente acerta o valor da luminária, beleza? Mas, enfim, daqui a pouquinho temos uma próxima disponível que vai ser essa aqui. Pessoal, o que eu tenho aqui em mãos pra gente começar a construir? Esse toco aqui que o Adriano me deu, de canela preta, tá? Isso aqui vai ser nossa matéria-prima de madeira. Eu tenho aqui barro rosqueado, parafusos e arruelas, um cordão, né, com interruptor. Vou botar uma lâmpada bem especial. Ela é até um pouquinho mais cara que as outras que eu uso. Lembrando que as minhas luminárias já vão com a lâmpada, tá? Acho que a maioria, assim, que eu pesquisei, até nas lojas, nenhuma vem com lâmpada. A lâmpada é vendida separada. Eu já mando porque eu bolo a luminária de acordo com a lâmpada. Por exemplo, essa lâmpada longa, bem bonitinha, tá? De filamento de LED. Então não vai caber outra lâmpada. Outro estilo de lâmpada não vai ficar legal porque eu penso nos cortes, no modelo da luminária de acordo com a lâmpada que eu estou usando, tá? Então, essa é a pegada. Enfim, receptáculo de porcelana e tinta preta, que eu não sei se eu vou usar ainda, e verniz também. Esse é o material que eu vou usar, então acompanha aí. Quem sabe você tira aí mais ideias e aprende mais alguma coisa vendo o tio Machado trabalhar. Bom, você deve estar se perguntando aí que tipo de luminária que eu vou fazer, né, com barro rosqueado. Então, é o seguinte, pessoal, eu vou fazer uma luminária fatiada, tá? Eu vou fatiar isso aqui em umas 4 ou 5 partes. Vou deixar a base para embutir aqui o nosso receptáculo e vou criar um espaçamento feito com a barra rosqueada, tá? Eu vou deixar aqui o cortezinho da motosserra, que eu gosto muito, eu acho que dá uma originalidade para a peça. Então eu vou só escovar ele. Vou dar uma lixadinha, não vou tirar muito do como tá a peça, tá com um lascadinho aqui. Vou deixar, ó, aqui onde tinha a casca da árvore, né? Eu gosto também desses detalhes, acho muito legal. E vou fatiar. É uma luminária bem simples, mas vai ficar muito bonita. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então vamos lá. Vamos começar aqui, ó, tirando ela tá com a terra aqui, né? Olha só que legal que fica. Olha só que bonito. Eu gosto disso aqui, ó. Eu acho muito legal. Inclusive quando eu pinto de preto, fica mais legal ainda. Eu acho que o preto fosse dar uma realçada, né? Enquanto tu liga a luminária, só tá num canto de uma parede, em cima de uma mesa, aquela penumbra da luz, né? Fica muito legal. Dá um realce muito top.
Bom, acabei tirando aquela parte que eu falei que eu gostava, porque eu fui lixar a parte de baixo e é muito bonito ver esses veios da madeira aqui, né? Então, quis proporcionar a mesma coisa pra cima. Então, acabei tirando. Numa próxima a gente deixa. As coisas vão mudando. Artesanato, eu acho que é assim, pelo menos pra mim. A gente vai fazendo as coisas, vai olhando assim, dá pra fazer melhor desse jeito, dá pra fazer daquele jeito. A gente vai mudando. Então, a base inicial a gente pensa, depois a gente vai fazendo e vai melhorando, ou pelo menos fazendo o que acha que é melhor, né? Já furei aqui pra fazer a marcação da onde vai entrar a barra roscada e onde vai entrar a guia da serra-copo, pra eu não me perder. Eu vou fazer o mesmo furo em todas as duas bolachinhas que eu vou tirar aqui. Tá? Então essa vai ser o meu guia, né? Então vamos fatiar e vamos começar a furar isso aqui. Pronto, tudo cortadinho aqui, ó, as bolachinhas. Aí, ó. Agora é hora de começar a fazer os furos. Vamos lá. Vou ter aqui a serra-copo já. Deixa eu dar mais uma conferida aqui, se é mais ou menos isso. Acho que tá bom, né? Vamos ver como é que vai ficar. Prontinho, as 3 furadas, olha só. Agora tem que dar um jeito de lixar aqui dentro. E vamos agora furar essa daqui. Agora tem que ser uma serra-copo menor, porque aqui vai o receptáculo de porcelana.
Pessoal, é o seguinte, eu tô tirando aqui tudo de novo que não ficou bom. Como eu não furei as pecinhas numa furadeira de bancada, elas ficaram desalinhadas, porque eu não consegui manter a posição da furadeira e fazer a sequência dos furos no mesmo lugar. O certo seria uma broca, um furo único, até embaixo, né? Numa furadeira de bancada que tá tudo niveladinho, né? Tanto no horizontal como na vertical. Eu vou tentar resolver isso aqui de alguma forma e não perder a minha peça, tá? Por isso que eu digo, ó, presta atenção nos vídeos, não fica pulando aí, assistindo na velocidade número 2, e ainda no final não deixa um joinha pra mim, né? Porque você acaba perdendo alguma coisa. Então eu não quero mostrar só os acertos aqui, eu quero mostrar os erros também. Eu vou tentar salvar a luminária e não sei se vai dar certo. O que eu vou fazer aqui, qual é a ideia? Eu vou largar mais o furo ainda, para que eu tenha ajuste de chegar na posição que elas ficam tudo aparelhado. O que aconteceu? Elas não ficaram bem certinhas assim, ó. Elas ficaram uma para fora e uma mais para dentro. Na verdade ficou mais a última, tá? As de cima ficaram alinhadas, mas não ficou bonito. O que eu vou fazer? Eu vou criar um espaçador, ao invés de ser as porcas, eu vou criar um espaçador com um tubinho de alumínio. Então eu vou conseguir abrir mais, até porque eu coloquei a lâmpada, não ficou tão legal, elas ficaram muito fechadinhas com duas porcas. E se eu botar duas, três, não vai ficar bonito, vai ficar feio. E com alumínio vai ficar mais bonito ainda que fosse só com as duas porcas. Eu vou ganhar mais espaço para a luz vazar, ficou muito fechadinho. Eu coloquei a lâmpada aqui ontem, acendi e não ficou tão legal. Então vamos criar aqui agora esses tubinhos aqui, do mesmo tamanho, igual. E eu vou prensar no última porca, todos eles. Aí vai firmar as pecinhas, tá? Vou cortar, vou lixar, vou pintar para ficar pretinho, para ficar bonito, que combina muito preto com canela preta. Já fiz uma luminária que já foi vendida. A foto aí pra vocês aqui no cantinho, ó. E ela ficou muito bonita, parece que eu queimei aquela parte descascada ali dos quatro cantos, mas aquilo foi pintado de preto fosco, tá? Eu prefiro fazer dessa forma, que eu acho que fica mais limpo, né? E quando você queima madeira, tem gente que usa essa técnica, eu preferi assim, porque a gente fica escovando pra tirar o grosso do queimado e fica sempre soltando tipo uma fuligem, né? Eu uso o preto fosco, eu pinto e ainda passo o verniz por cima e fica top, né? Aí cria uma camada protetora. Enfim, cada um usa a técnica que acha interessante, né? Eu também quero fazer alguma coisa queimada que eu acho muito legal. Eu já fiz outras coisas, não aqui pro YouTube, né, pessoal. E gostei demais do resultado. Enfim, sem muitas delongas, vamos continuar desmontando aqui pra gente ver se vai dar certo essa ideia agora de colocar os tubinhos de alumínio. Pessoal, antes da gente montar a luminária, eu já vou passar um óleo nela. Tá? Eu vou usar aqui o mesmo óleo que o Adriano trabalha aqui, ó, num outro vídeo, acho que foi da tábua de carne. Vocês pediram para mostrar o que eu estou usando. Aqui, ó, da marca Wood, tá? Esse óleo aqui, ó, óleo cristal. A cera também é da mesma marca, vende no Mercado Livre em kit os dois, tá? E separado também, um galão até maior, né, Adriano? Tem, né? Tem galão de 5, 3? Tem, 3, 5. Então assim, ó, é o que o pessoal usa aí, cara, é o sucesso do momento, é esse óleo da Wood, ó, tá? Então, é o óleo mineral, né? É. Óleo mineral. Ó, óleo atóxico para utensílios de cozinha e madeira em contato com o alimento. Isso aí é muito importante, tá, pessoal? Não se passa nenhum tipo de resina industrial, verniz, selador, tá? Mesmo que seja a base d'água, em produtos, cara, tipo uma tábua de carne, uma gamela, sei lá, uma tábua de frios, onde você vai manusear alimentos, tá? Isso é tóxico e pode fazer mal, tá? Então tem que ser um produto natural para não ter problema com a saúde, beleza? Fica o recado aí para quem não conhece nada
disso, tá? Eu sei que muita gente já conhece, hoje tem tanta informação na internet que fica até complicado falar alguma coisa pra alguém, todo mundo já sabe de tudo, ou quase tudo, né? Tem pessoas que acham que sabem de tudo, mas no fundo não sabem de nada. Ah, coisa linda, ó. Já vai aparecendo tudo que a madeira tem para oferecer. Olha que legal. Que coisa bonita, né? Pessoal, eu optei mais uma vez em passar um óleo natural na canela preta porque é uma madeira que fica muito bonita nessa pegada mais natural. Eu sinceramente, botar um verniz em cima é quase um pecado, né? Claro que depende para que situação que é, né? Aqui é uma luminária, né, gente? Se for fazer um móvel onde precisa de mais proteção, aí beleza. Mas uma peça decorativa vale a pena deixar bem natural. Adriano, qual é a madeira que tu mais gosta de trabalhar, cara? Cara, pra mim, eu acho que a canela preta é uma das madeiras mais preferidas, né? Eu digo. É? Mas assim, ó, pra manusear, ela é boa, ela é dura, ela é mole? Boa, madeira boa, cara. Madeira aqui não é muito, ela é uma madeira dura, né? Uhum. Mas é bem boa de lixar, todo. Não se entorta muito, sabe? Agora, essas vezes que eu trabalho com a canela preta, né, de cortar. Mas, lembra quando eu fiz o machado aquele maçaranduba? Rapaz do céu, eu achei que ia quebrar. Eu achei que ia quebrar a serra da Tico-Tico, cara. Sim, não é. Não, mas essa não é tão dura assim, não. Uhum. Então é uma madeira assim que mais pelo desenho, né, que ela dá, né, cara? Uhum. Olha só. Aí você é canela preta também. Canela preta. É linda, né, cara? Todo mundo gosta, né? O desenho dela, né? Não é? Assim, das madeiras que eu vejo trabalhar, acho que as mais Não rajadas são essas, né, É, cara? não é igual um eucalipto, que é uma madeira sem cor, sabe? Uhum. O eucalipto é todo branco, né? Não tem cor nenhuma. Essa aqui não. Essa aqui tem amarelo, tem preto, marrom. Várias cores na mesma madeira. Uhum. Pessoal, para quem está caindo de paraquedas neste vídeo, tá? O Adriano aqui, ele é proprietário o proprietário e o marceneiro da Martelli Rústicos, móveis rústicos, tá? Então quem quiser encomendar alguma coisa para ele, qualquer lugar que seja do Brasil, ó, vai ter que acertar uma transportadora. Entra no Instagram dele que está aqui embaixo aparecendo agora, tá? Dá uma conferida no trabalho dele que é muito, muito top. O Adriano é um baita de um profissional. E ele vai te atender muito bem e vai conseguir realizar o que você quer de móveis e decorativos para sua casa, tá? Então, tu acha que eu tô colado do cara? O cara manja muito, pô, tá ensinando um monte de coisa pra mim. Já, então, fica à vontade de fazer contato com o Adriano, o telefone também tá na descrição, tá aparecendo aí na tela também. Faça contato com ele e faça o orçamento, beleza? Pra quem não conhece, né? Essa aqui é a canela preta, ó. Ela tem esse miolo preto aqui muito bonito. Uhum. É um madeirão, né? Mostra aquela de baixo tá fazendo a porta ali. Olha só. O legal da madeira é que nunca vai ser igual, sempre é uma coisa diferente, tá? Não pode se dizer que cada trabalho é um trabalho diferente, nunca vai ser igual. Pode ser o mesmo desenho de armário, de móveis, Não, nunca. mas o rajado nunca vai ser igual. Olha que lindo, gente. Isso aqui é a porta de um armário, ó. Essa aqui é uma porta, ó. Olha Tem várias madeirinhas, né? Tem 5 madeirinhas, uma do lado da outra colada, então ela dá esse efeito assim bem rajado. Mas essa aqui é tudo canela preta. Olha que legal, gente. Esse é o armário que vai receber aquelas portas, quer dizer, as portas já estão aqui, né? Mostra pra nós como é que vai ficar, Adriano. E as portas, né, que tava mostrando ali, né? Uhum. Vai ficar assim. Olha só. Pessoal, olha que trabalho legal. Ah, que bacana, hein? E aí vai as dobradiças, né? Puxador. Uhum. Tá, e aqui as gavetas vai um painel aqui ainda, né? Aqui ainda tem que colocar as corrediças, né? Daí vai a frente da gaveta aqui, que é Uhum. aquelas que eu mostrei lá na mesa. Tá. E puxador, né? Depois. Puxador E aqui também vai porta. É aqui também, 2 portas aqui. Pessoal, Que é igual tudo essas. em canela preta. Olha isso. Que maravilha. E olha essa prancha que tá aqui que vai virar uma cama rústica também, ó. Essa é a Tá. cabeceira da cama. Essa é a cabeceira da cama. Olha que legal. Um dia eu chego nesse nível. Olha aí, ó. Que coisa linda. Isso é um armário pra cozinha, é isso? Esse é um balcão buffet. Balcão buffet, olha isso. Até o nome é chique.
Beleza, tá aí, ó, demonstração pra vocês aí do trabalho do homem. Mas enfim, enquanto vocês não compram nada do homem, mas siga no Instagram, né? Isso aí, dá uma força lá, né? Martelo Imóveis Rústicos. Olha aí, ó, dá uma força lá, divulguem o trabalho do Adriano, que ajuda o nosso canal aqui, beleza? Bora montar isso aqui agora. Já tá tudo sequinho. Vou botar o tubinho aqui. Pronto. Eu tenho que achar qual é a peça que casa aqui, ó. Agora me perdi. Acho que é isso aqui mesmo. Aqui. Pronto. Pronto. Aí, ó. Até que fim terminei essa luminária. Pensa no trabalho que deu, hein? Não mostrei a metade do problema que foi montar essa luminária. Eu comecei ontem, tá? Quarta-feira, durante quase todo o dia. E voltei agora pela manhã, meu tempo esgotou. E eu não tinha mais como continuar fazendo aqui pelo resto do dia. Eu tive que acelerar as coisas, acabei não mostrando as últimas modificações que eu fiz, tá? Já são 12h30, eu preciso deixar o lugar livre para o Adriano trabalhar. Mas tá aqui, estão preparados para ver? Ficou muito legal, hein? Tcharam! Olha só, pessoal, que peça bonita que ficou. Olha isso. Canela preta dando show novamente aqui nos artesanatos, hein? Como você pode reparar, eu acabei cortando aqui assim, né? Ó, ficou chanfradinho agora, em 45 graus. Tirei a barra rosqueada que ia fazer a fixação também, porque, como eu falei, os furos ficaram desalinhados. Mas essa sequência de furos de trás estão alinhados e ficou top. Botei um espaçador aqui com os tubinhos de alumínio e com as arruelas firmaram muito bem, ó, não balança nada. Não vou apertar porque senão entorta a barra roscada, tá? E acaba estragando aqui a peça. A lâmpada deu todo o charme, porque o modelo foi criado para esse tipo de lâmpada, né? Pra gente ter a sequência de iluminação tanto aqui nesses dois vazados quanto do furo superior. E ficou muito, muito bonito, olha só. Fiozinho saindo por baixo, os 4 pezinhos, tá? O mesmo plugzinho aqui de madeira do pezinho, eu fiz uma tampinha aqui superior para tampar a porca, tá? Rabistozinho aqui, ó, com o interruptor aqui na metade do cordão. Beleza? E tá aí, cara. Porra, essa lâmpada é muito bonita, ela tem um filamento quase que zigue-zague, né? Show de bola! Como eu falei, tirei uma peça, seria 4, né? 4 peças, mas ficou muito fechadinho e ficaria difícil de passar aqui alguma coisa, um pincel, um paninho para limpar ou até para hidratar novamente com óleo mineral. Você tem sempre que vir e mexe fazer isso, quando a madeira está muito ressecada, você tem que hidratar de novo, tá? Então, é esse cuidado que você vai ter que ter com essa luminária, com as luminárias que eu fizer, que não são pintadas com verniz, que são hidratadas com óleo. Então, você, de tempo em tempo, você dá uma renovada no óleo. Olha a diferença que dá no tom da madeira. Brutal, né? Brutal. E claro que aparece muito mais os desenhos, né, da madeira. Essa luminária, então, está à disposição. Desculpa aí, como eu falei, não ter colocado todos os detalhes dessa última mexida que eu dei, tá? Mas vocês entenderam a consciência do trabalho aqui, né? Como foi feito, né? Agora, se você quiser, replica aí para fazer sua própria luminária, né, como investimento aí de renda extra também. Falei sobre isso num vídeo anterior. Se você não viu, por favor, veja o vídeo lá, que eu bato um papo bem informal, bem pessoal, sobre pensamentos de renda extra. Acabei dando algumas ideias lá e mostrei que a minha é fazer artesanatos, porque é a habilidade que eu domino muito bem e que eu sinto confortável e prazer em fazer. Beleza? Lembrando também que eu tô com essa daqui disponível, que essa aqui é a luminária que ia participar desse vídeo da renda extra e eu acabei perdendo o arquivo. Ela está disponível também. Olha que maravilha, as duas, olha só. Então, as duas luminárias estão à disposição para você que estiver interessado em comprar essa peça aqui bonita e única, tá? Eu estou fazendo um perfil novo no Instagram só para botar essas coisas lá, para não misturar com o meu perfil profissional de trabalho. Então, se chama Feira do Machado, tá? Procura aí Feira do Machado, você vai ver já as fotinhas das luminárias. E agora, de imediato, assim, de início, eu vou botar coisas minhas pessoais que eu estou vendendo
facas de sobrevivência, de cutelaria artesanal, algumas coisas de bike que eu não estou mais pedalando, enfim, que eu não tenho mais tempo para pedalar, estou vendendo aí sapatilha, a bicicleta sendo vendida, até meu carro tá lá para a venda lá para quem tiver interessado, tá bom? Vou deixar um telefone também no perfil desse Instagram para a gente entrar em contato para interessados, por favor, tá? Para interessados para a gente conversar sobre as peças, né? E o frete que vai ser cobrado também pelas peças, pelo envio. E no mais acho que é isso. Lembrando aí, pessoal, que domingo agora, tá? Tem lançamento da primeira série do canal Anderson Machado. Vocês não têm noção que top que tá o negócio. Tá? A gente vai explorar o local onde vai ser feito a série. Vou apresentar para vocês o local onde eu vou ficar intocado trabalhando essa série junto com vocês. Vai ser massa demais, eu tô muito empolgado. Tá pronto o episódio para lançar, então vai ser muito maneiro. Vocês não perdem por esperar. Temos aí uma jornada, não sei se longa, não sei se curta, pela frente, juntos, de imersão na mata, na natureza. Beleza, pessoal? No mais, deixa a curtida que é importante para esse canal, compartilhe esse vídeo para quem gosta desse tipo de trabalho e nos vemos no próximo episódio. Até lá!